Importante semanalmente com a Silvia, essa mulher que entende tudo de relações humanas, sociais, relações do trabalho, comportamento. É o dia a dia que a gente vai aprendendo. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante que é o autoconhecimento. Silvia, boa tarde. Boa tarde, Você tá bem, mulher? Reginaldo, eu tô ótimo. Eu acabei de cometer uma gafe, porque como o vídeo pode passar amanhã de manhã... Mas tudo bem, vai aparecer boa tarde. Mas a gente tá de tarde, você vê a gente de Sim, manhã e tá tudo certo, não tem problema nenhum. É comum a gente ler livro, ver vídeo nas redes sociais, ver pessoas na roda falar de autoconhecimento para lá, autoconhecimento para cá. Você sabe que eu me incomodo com essa coisa de coisas prontas, como parece que é um bolo pronto, com uma receita pronta, e que as pessoas ouvem, mas fica com dúvida. Em poucas palavras, o que é o autoconhecimento? E a gente tem falado muito de autoconhecimento aqui quando a gente falou de soft skills, de uma série de Sim, coisas, né? sim. E a base é o autoconhecimento. Autoconhecimento é você conhecer a si mesmo, né? É como diz, o significado da palavra é você conhecer a si mesmo. Então, você entender quais são os seus gostos, os seus anseios, os seus limites, o que você tem de pontos fortes, de pontos de melhoria. E é essencial que você tenha autoconhecimento para que você seja, para que você viva a prosperidade, né? Que a gente fala tanto de prosperidade também, que é o equilíbrio físico, mental, social, né? E a gente muitas vezes se perde nisso, não sabe o que com essa mídia louca, né? Com toda a comunicação rolando, a gente acaba entrando no imbróglio das coisas e esquece de ver quem é a gente. Né? Agora, não é muito fácil a gente querer se conhecer quando o ego... Porque talvez é muito simples a gente ter o autoconhecimento quando a gente avalia só as coisas boas em nós. Mas eu acho que você não muda, você não se transforma avaliando as coisas boas, né? Você precisa avaliar as coisas ruins. Você precisa se avaliar em todos os sentidos. Então, se avaliar em todos, mas e se lá dentro de nós... isso não sou eu, não é possível. Eu não sou tão isso... Na verdade, o que o autoconhecimento requer de nós também é a gente ser humilde e admitir, porque o autoconhecimento é admitir falhas. Não é isso? Não, o autoconhecimento é você admitir falhas, reconhecer o que você tem de bom, para inclusive usar as suas habilidades naturais para desenvolver as habilidades, os seus pontos de melhoria. E o que, na minha opinião, é mais importante do autoconhecimento é você entender o que você é e para que você veio, né? O que você tem é o propósito que a gente fala, né? Qual é o seu propósito? O que te faz acordar todos os dias? O que te move a estar nesse mundo, né? Para que então você trabalhe aí as suas capacidades, as suas habilidades naturais nesse sentido, para que você desenvolva as capacidades que você precisa desenvolver nesse sentido para vivenciar essa prosperidade, né? Então, eu acho que muito mais do que entender ponto forte e ponto fraco, o primeiro grande motivo de ter autoconhecimento é você entender o que te faz acordar todos os dias. Porque aí, você conseguindo entender isso, você vai buscar se colocar profissionalmente dessa forma, você vai buscar atividades que intensifiquem essa sua atuação com esse motivo, né, com esse propósito, e você naturalmente vai estar mais satisfeito. Você estando mais satisfeito, você está mais feliz. Você estando mais feliz, você tem melhores relações. Você tendo melhores relações, você financeiramente tem uma possibilidade de estar melhor e assim vai aquele ciclo virtuoso lindo. E isso é raro, é muito difícil. Porque quando você fala, eu imagino que nós seres humanos, e eu vou falar de mim naturalmente, que nós somos um caminhão na estrada da vida, carregando uma carga de passado, uma carga... Porque eu vi uma frase hoje que diz assim, né? Tem pessoas que buscam o problema para depois encontrar a solução, né? Em vez de buscar a solução, primeiro ter o problema. Então, nós, as pessoas, em geral, a gente percebe isso, elas vivem acordando todos os dias. Eu comentei com você no vídeo, no podcast anterior, vou comentar de novo hoje, né? Daquele desenho que fala, tem um desenho antigo, gente da nossa época, tá? O pessoal mais jovem vai lembrar disso, né? Ó dia, ó hora. O hard. Ó hard.
As pessoas já nascem, já acordam reclamando da vida, já acordam dizendo que vai dar tudo errado, ou já acordam negativamente. Então, como é que a gente tem um autoconhecimento se a gente tem um caminhão na estrada da vida andando, carregando tantas coisas? Como é que a gente deixa de lado as frustrações de ontem, as coisas que a gente ouviu que não gostou, a topada no pé que machucou lá, você bateu o dedo andando pela rua e machucou o dedo está ferido, estou dando um exemplo banal, mas como é que a gente busca autoconhecimento com a carga de tantas coisas que acontecem quando a gente não queria que elas acontecessem? Primeiro, não é deixando de lado essas coisas que acontecem. Primeiro, porque isso é impossível, né? As coisas acontecem, a vida acontece e você não pode deixar de lado, deixar de considerar essas coisas, né? Quando você desenvolve o autoconhecimento, você aprende a ressignificar as coisas, né? Então, você vai pegar as coisas do passado, o aprendizado que você tem, trazer as coisas todas como aprendizado, entender daqui para frente como eu faço com tudo isso que eu tenho. Então, das experiências ruins, né, o hard era muito do que tudo é ruim, né? Então, na verdade, um grande lance é a gente, foi ruim, errou, eu errei, teve um imprevisto, tal. O que eu faço com isso agora para resolver e minimizar isso ao máximo e seguir o rumo daquilo que eu queria ter. Por isso que ter um propósito é essencial. Porque você não dá valor a essas coisas, né? Você não coloca elas na linha de frente da tua vida. Isso, né? você tem elas vão existir, isso. Mas elas não são elas que vão te guiar. Elas vão estar aqui, mas elas não são mais prioridade, é isso? Elas estão aqui, você precisa lidar com elas, porque elas Sim. acontecem, são pessoas, são situações. Coisas ruins, palavras ditas que você não gostou. São. É que muitos de nós pegam tudo isso, coloca na linha de frente e a vida não anda, né? Porque aí você vive com os problemas, aí sim, né? Sim. Aí você foca no problema e a gente precisa focar na solução, né? Uhum. Então acontece, putz, a gente quebra o pé, no meio, tem um super de um desafio de fazer uma apresentação de balé maravilhosa, quebrei o pé, não vou poder, não vou, ok, e daí? Então o mundo vai acabar com isso. O que eu faço hoje com isso para poder aprender e mudar essa situação daqui para frente? Essa aconteceu, não vou para minha apresentação hoje, ok, e vou fazer o que com isso? Uhum. Né? Então, assim como é o dia a dia, né? Sim. Você está tão focado numa coisa, depende no meio do caminho algo deu errado, você não vai conseguir fazer aquilo. E aí o que você faz? Você vai se desesperar, se jogar da ponte, ou você vai dizer, opa, peraí. Eu digo o seguinte, o problema é aquilo que você não consegue resolver, né? Isso é problema. Como boa parte das coisas, quase que absoluta, e tudo que acontece na nossa vida está nas nossas mãos, porque boa parte do que acontece nós também criamos, por ação ou por omissão, então tem solução. E às vezes é melhor dar tempo ao tempo. E o que não tem solução, o que você faz com o que não tem solução? O que não tem solução, resolvido já está, né? Ou você busca ajuda para resolver. Sim, Nem sim. tudo tem que sair de mim, né? Então, eu tenho um problema que não tem solução. Eu vou conviver com ele e se eu tiver instrumentos para trabalhar e ressignificar sozinho, ótimo. Se eu não tiver, bora buscar ajuda, que ser vulnerável, né? E se entender vulnerável é uma coragem louca, né? De você entender que você precisa das pessoas, você ser humilde para isso e se propor a buscar ajuda, né? A se permitir. A gente comentava agora há pouco, antes de entrar no ar, de que chega um momento, quando você está no autoconhecimento, e é uma dica importante que a gente vai estar aqui compartilhando, quando você busca o autoconhecimento, acontece de pessoas que viviam contigo no seu relacionamento social, não estou falando intimamente, mas na vida social, acabam se afastando e você também se afastando delas. Porque você começa a ressignificar. Ressignificar é o quê? É criar valores para as coisas que você tinha, que você tem, diferente dos valores que você tem hoje, é isso? É você dizer, entender, não é assim. Entender é assim. Quais são os seus valores e agir em isso. prol deles. Então você vai ressignificar tudo isso. Sim. Isso acontece com que a gente fica meio sozinho, não é isso? Ou a gente é tido como pessoa chata? Eu acho que... Porque às vezes a gente é tido como pessoa chata. Às vezes quando eu sinto que pessoas falam, esse cara tá chato. Quando é que a gente começa a ser tido como pessoa chata? Quando você começa a dizer não. Quando você começa a colocar os seus limites, né?
isso não é ser inflexível, né? É diferente. Eu acho que a gente tem que trabalhar a flexibilidade, isso faz parte do autoconhecimento, a gente entender que as pessoas são diferentes e que as visões são diferentes e a gente tem que aprender a viver com isso. Ou seja, é dizer não e sim, sim, não, não e sim, assim por diante. E a gente precisa entender que todo mundo tem limite. Eu tenho o meu, você tem o seu e tudo mais. E todo mundo tem os seus valores, né? Então, a partir do momento que eu tenho isso muito claro, inclusive pela flexibilidade que eu acabo desenvolvendo, eu começo a entender que pessoas ou valores, comportamentos X, Y e Z não são mais legais. Então eu começo não combinam comigo. Então eu começo não é que eu vou dizer você não serve mais para mim, mas as minhas atitudes acabam afastando as pessoas e as atitudes das pessoas acabam me afastando. É escolha, né? Quando você desenvolve o autoconhecimento, quando você tem propósito e valores muito bem definidos, você começa a fazer escolhas consistentes para você. E isso pode levar a mudança, inclusive, das pessoas que estão à sua volta. Agora, é fácil. Quer dizer, é fácil, né? Eu não quis dizer isso. É desafiante. Vamos dizer assim, talvez num relacionamento social em que você pode se afastar de alguém, vê de vez em quando, vai na tua casa de vez em quando, aí os valores mudam, a pessoa vê que você está chato ou não. Tudo bem que é fácil. Você não vai mais na tua casa, você não vai mais na casa dela, tudo bem. Não vai mais se encontrar nos lugares que você sempre diz, você fala, não vou ir naquele lugar mais que eu vou encontrar aquela pessoa. Ok. E no local de trabalho? No mundo corporativo, que a gente não tem como se afastar das pessoas. Como é que a gente lidar? Porque não vamos aqui dizer, pelo amor de Deus, e naturalmente você vai concordar comigo, que numa corporação, numa empresa com 10, 20, 50, 200, 300 pessoas, que todo mundo vai ter autoconhecimento, né? Como é que a gente faz, então, a gente trabalhando aqui numa sala, nós 5, o tempo todo junto, vai almoçar junto, toma café junto, vai lá na sala do cafezinho juntos e conta piada, e conta lá do Big Brother, que pelo amor de Deus, aquilo é uma porcaria. Desculpa quem gosta, mas eu não perco tempo com aquilo nunca. Aquilo é horrível. Mas tudo bem, vai que goste, não vou julgar por causa disso, quem gosta daquilo. Mas aí chega um momento que você começa a buscar o autoconhecimento, você está numa sala com 4 pessoas. E aí, dentro de uma organização, como é que essa pessoa que está buscando o autoconhecimento, que começa a olhar e dizer, não vou mais no cafezinho com essa pessoa, não. Primeiro... Qual é o papel da empresa nisso? Não, a empresa, ela precisa administrar as pessoas de uma forma geral. Agora, primeiro, se você está em busca, e de verdade, né? Em busca, com vontade, né? Que a gente falava que a base de você buscar autoconhecimento é você ter vontade e aceitar mudanças. Porque senão, no primeiro empecilho, você esquece, né? Então, se você está no autoconhecimento, já é inerente de quem está se desenvolvendo trabalhar com respeito. Buscar desenvolver a inteligência emocional para que você ouça as opiniões, né? E se posicione em vai até tomar um cafezinho junto. Vai tomar cafezinho, mas não mais nenhum. Não mais compartilha das mesmas ideias, vamos dizer assim. Não compartilha, se posiciona, né? O que for acordado, que às vezes o que é acordado pode ser que não seja aquilo que você acha melhor. Mas se você acordou, cumpra com o que você acordou. Me dá um exemplo que é acordado dentro de uma sala com 4 pessoas trabalhando. Sei lá, de repente a minha, na minha ideia, tal coisa tem que ser azul. Tá. A tua é que tem que ser verde. E que antes vocês concordavam. Tudo bem, nós Tudo concordávamos bem? agora. Até você buscar o autoconhecimento. Isso. Você agora busca assim, o autoconhecimento. E aí? Agora eu tô. É que parece que o autoconhecimento é um vilão, né? Não assim. Sim, eu tô tentando. Não é assim. É que quando eu busco o autoconhecimento, eu começo a entender valores, né? Propósitos. Então, no meio do que a gente considerava como valor, tal, a gente chega à conclusão. Antes a gente tinha a conclusão de que era azul. Agora, a gente vai posicionando e eu percebo que talvez seja mais verde. Primeiro, eu tenho que suportar a minha colocação. Então, por que eu acho que é verde? Explicar para você, buscar formas diferentes de falar, porque isso tem a ver com autoconhecimento, inteligência emocional, inclusive você conseguir mostrar de várias formas uma mesma opinião para que você se faça entender, né? Você ter persistência, tudo isso faz parte em defender teu ponto de vista e tudo mais, né? Mas de repente a gente está lá
E chega, sei lá, no meio, não somos só nós dois, tem mais outras pessoas, e aí resolvemos todos que vai ser amarelo. Se eu fechei na mesa, eu acho que é verde, você acha que é azul, mas se decidiu aqui por conta da organização, da cultura tal, que tem que ser amarelo, se eu aceitei aqui amarelo, eu tenho que sair e fazer ser amarelo. E não ficar, puta, era para ser verde, vai dar errado. Não, se eu aceitei que é amarelo, é amarelo. Se eu acordei aqui, por mais que eu não concorde com algumas coisas que eu vou ter que fazer, eu devo seguir. Senão, eu vou me posicionando contra, e à medida em que isso aqui não faz mais sentido, eu vou buscando sair da empresa. Porque você não pode ir contra a cultura de uma organização. Exatamente. Né? Não dá. Quer dizer, o teu autoconhecimento já não mais dá liga, né? Aí realmente você precisa procurar outro lugar. Procurar um lugar em que você se desenvolva. Entendo. E não que você se reprima, né? Agora, Silvia, uma empresa que ela olha para essa nossa conversa e fala assim, puxa vida, eu gostaria muito que meus empregados tivessem um pouquinho de autoconhecimento, porque eu sinto muita dificuldade. As pessoas têm, eu costumo dizer muito uma frase que diz que, inclusive de minha autoria, a limitação de compreensão da realidade, né? Eu até perdi alguns amigos do ano passado para cá, porque para a questão política nesse país foi terrível, né? De ver momentos terríveis. E eu me afastei porque as pessoas têm limitação de compreensão da realidade. Quando a gente lidar com alguém que tem limitação de compreensão da realidade, não perca o teu tempo. Não vou ficar lá debatendo quando a pessoa Até não... porque a realidade sua pode ser diferente da realidade do outro, até porque você vai defender a sua. E é diferente, né? O que uma empresa pode fazer para ela ter um modelo, um ecossistema de um autoconhecimento médio, vamos dizer assim, vai? Primeiro, é ela ter a cultura organizacional dela. Então, a empresa ter a identidade dela. Então, qual é o propósito da identidade da empresa? Qual é o propósito da empresa? Quais são os valores da empresa? Qual é o motivo daquela empresa? E isso descer para todos os colaboradores. Considerar essa identidade empresarial em todos os processos de desenvolvimento de cultura dela. Então, nos processos de recrutamento e seleção, nos processos de treinamento, né? Quando for fazer as promoções das pessoas, sempre se resvaler, tá certo essa palavra? Sempre tomar como base. Sim, melhor, tomar como base. Sempre tomar como base. Sim. Essa cultura organizacional, esses valores da empresa. Esses valores da empresa, o objetivo do porquê ela existe, os valores dela, dá isso intrínseco de todos os processos. Com isso, ela vai descendo o exemplo, a forma de agir, e ela vai trazendo isso para as pessoas. Então, fica muito mais fácil, né, essa adaptação das pessoas. Então, na verdade, ela vai desenvolvendo as pessoas de acordo com essa cultura organizacional dela. E automaticamente, as pessoas que não estão dentro, ou elas saem, ou elas são saídas, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecendo de uma forma natural. E não é rápida. Esse é um processo de mudança, né? Mas a empresa, para ela conviver bem, e isso, na verdade, traz desenvolvimento para a empresa, né? Porque aí você tem pessoas não iguais, graças a Deus, porque a diversidade é super importante. Então, pessoas que têm uma capacidade de discussão, têm uma flexibilidade diferente, aceitam, respeitam as pessoas, tal, de acordo com essa cultura organizacional, e aí a coisa rola de uma forma mais tranquila e produtiva para todo mundo. E isso, inclusive, acaba sendo a marca registrada da empresa, né? Ela acaba tendo seriedade. Pode implantar tudo isso? Sem dúvida nenhuma. Uma pequena empresa? Uma empresa porque que a pequena empresa, mas isso que ela está dizendo é só para coisa grande. Não. Só pra... Uma empresa que se inicie com essa história de identidade empresarial, mas sério, né? Não é aquela coisa bonitinha para colocar lá parede, não, é sério mesmo, tal. Uma empresa que inicie seus processos dessa forma, nossa, é riquíssimo. Porque, e assim, pode ser o dono e um colaborador, né? Pode ser, eu sou eu presa, assuma, sou eu. Tá. Eu tenho missão, visão e valores da minha empresa. E, com certeza, os meus clientes sabem qual é. Eles sabem o que eles podem esperar de mim. E eu sou eu presa. Imagina isso se você tem uma empresa muito maior, né? E que os seus colaboradores
saibam o que podem esperar de você, os seus fornecedores saibam e tudo mais, né? Então, diante de uma crise, como provavelmente você se reporta, né? Tudo é muito importante. Agora, há uma armadilha muito perigosa aí, porque se a empresa implanta essa é uma cultura de valores morais, né? De ética, não é isso? Sim. Mas aí, de repente, o empregado vê que chegou lá a mercadoria sem nota. Por isso que eu estou falando que tem que Não é? implantar em todos os processos. Eu falei que tem que ter Porque identidade. porque tem pessoas que Não. fazem alguma coisa desse tipo porque elas acham que elas estão no direito, porque o país cobra muito imposto, e senão eu vou quebrar, e que isso justifica. Estou dando um exemplo da mercadoria sem nota, mas tem vários outros fatores, como enganar o cliente, né? Uma mercadoria que, sei lá, está com defeito tal, empurra a mercadoria de qualquer jeito, e o empregado vê. Quer dizer, é uma destruição, né? Não, e você percebe qualquer conduta pequena. Que Por isso que poucos colocam essa questão da sua cultura, dos seus valores de forma pública para os seus empregados, porque isso as impede, de certa forma, de cometer erros. De agir, né? Agir de forma negativa. Por isso que eu coloco que, assim, a identidade empresarial, ela deve ser desenvolvida e exemplificada em cada um dos processos. E fazer, quando eu estava falando para você, eu falei, fazer descer essa identidade nos processos e nas relações, nos exemplos, né? Uhum. Não adianta nada, quando você faz uma identidade empresarial e tem esse tipo de atitude, são os valores que são para pôr na parede, né? Porque quando você tem uma identidade empresarial divulgada e não praticada, ela acaba sendo chacota, né? Então, a gente viu, quando começou essa história toda de valores, missão, visão e valores, né? Eu trabalhava numa grande empresa, né? E tinha lá bonitinho, e não era difícil de você ver os operadores da fábrica falando assim, lá, respeito a pessoa. O dono da empresa passa aqui e não fala nem bom dia. Eu não posso tomar café aqui na fábrica e ele desce com um copinho de café aqui, andando por aqui. Então, as coisas mais simples pode, são as que mais... Não pode. É como você deu exemplo, é aquela com um monte de missão, visão e valor, e a chefia maltratando o empregado. Sim. Empregada, falando grosso, gritando, exigindo metas impossíveis de serem atingidas. Quer dizer, isso aí por si só já quebra qualquer missão, visão e valor. Né? Por isso que a gente vem falando muito quando você fala de identidade empresarial, de cultura organizacional, que obviamente as metas elas vêm de cima para baixo, mas que os processos sejam desenvolvidos com as pessoas, que é o engajamento que se fala. Uhum. Porque aí você começa a praticar. Porque respeito à pessoa é um valor que é necessário e precisa acontecer em todas as empresas, né? Então, quando a gente fala do engajamento fazendo as empresas crescerem, é essa história de você ter os colaboradores atuando junto com a direção nesse desdobramento. Entendeu? Olha, estamos chegando no final, né, Diogo? Oxi. Meia horinha, né? Já estamos já chegando nos 4 minutinhos aí. Nossa! Alguma referência na pauta que a gente deixou de passar aqui? Não, você vê que o Lino colocou um monte de coisa pra gente falar aqui. Hein? Uma coisa que eu acho bem importante enquanto comunicação você lê a pauta, como base no desenvolvimento. Mas fale lá o que você lê. Enquanto você lê, você vê isso, sim. O autoconhecimento ele é essencial para as pessoas que querem se desenvolver, né? Primeiro passo para você se desenvolver, para você desenvolver esse autoconhecimento, é você ter vontade, né? E estar aberto a mudanças, né? Porque você vai ter que mudar hábitos e tudo mais. Quando você define valores, você vai olhar as coisas e você fala, meu Deus, eu faço isso que não está de acordo com os meus valores. Eu queria te provocar um pouquinho na palavra vontade. Porque vontade, né? Vontade é um negócio complicado, porque talvez a vontade seja de eu ficar até tarde na cama. Talvez a vontade seja de eu me alimentar. Talvez a vontade seja de eu brigar com aquela pessoa que me maltratou. Talvez a vontade seja de eu ir para a esquerda e não para a direita, para a direita e não para a esquerda. Vontade não é uma palavra perigosa, ela não é um diagnóstico de conformismo? Não. É você ter a vontade, ela não é conformismo à medida em que você tem vontade e você tem atitude no sentido de sanar essa vontade. Então, é você ter vontade de se desenvolver, né? Nesse sentido, no autodesenvolvimento, você ter vontade de descobrir quais são os seus propósitos, quais são os seus valores e ter atitudes no sentido de chegar lá.
né? Então, porque assim, nada adianta eu ter a consciência de que seria legal eu ter isso se eu não tenho vontade, se eu não tenho ação. Entendi. É nesse Então, a sentido. vontade sim, mas é vontade com ação. Com ação. Né? É Aquela atitude. vontade, não é a vontade de ficar na cama dormindo até mais tarde. Eu posso até ter vontade Sim. de ficar na cama e dormir até mais tarde e ter isso como um hábito. Mas eu tenho que saber que isso é uma questão de escolha que vai me trazer consequências e como eu vou trabalhar essas consequências. Então, Então, por exemplo, a minha atitude, então, eu até poderia ficar até mais tarde na cama, mas a minha atitude é levantar. A minha ação é levantar. se Não é? for prejudicial... Vontade versus ação. Se for prejudicial para você... Ficar lá deitado? Então, você ter a atitude de dizer não. Eu vou deixar isso para o final de semana, por exemplo. Né? Tá. Mas, Vontade sem ação é conformismo. sim. Vontade sem ação é conformismo. É conformismo. Deixando com chave de ouro, ali. Você me provocou a pensar. Vontade sem ação é conformismo. Perfeito, Você está perfeito. finalizando aí um pensamento que acabei atrapalhando você. Então, eu dizia que para você ter o autodesenvolvimento, né? Você começar isso, você tem que ter essa vontade com ação, então, né? Uhum. Para você não ter conformismo. E você precisa ser humilde, né? Para que você entenda, inclusive, as suas vulnerabilidades e que você precisa das pessoas e que você não é um ser sozinho, né? E que vão ter escolhas que às vezes te afastam de coisas que hoje para você são legais. Algumas pessoas, alguns hábitos, né? Então é muito importante a gente estar pronto para isso, para essa mudança. Legal. Silvia, obrigado por hoje mais uma vez, tá bom? Obrigada. Gratidão aí. Quinta-feira a gente está de volta com mais um tema aqui pelo podcast do Sim Comércio Guarulhos com a Silvia. A Silvia é da empresa Suma. Desenvolvendo talentos. E você viu que ela é boa no que ela faz, hein? Obrigado a todos vocês. Forte abraço. Obrigado, Silvia. Tchau, tchau, gente. Até mais.